Olá, sou Paulo Carvalho e no episódio de hoje vamos dar uma perspectiva geral sobre os vários elementos do Regenerative Land Trust Fund e como é que eles se integram. As três perguntas que abordámos no episódio 1 são aquelas que informam os vários mecanismos que vamos criar e, portanto, é em torno delas que todo este processo se desenvolve. As questões dão origem aos três pilares do Regenerative Land Trust Fund. O primeiro, estabelecendo mecanismos financeiros regenerativos e que suportem o desenvolvimento deste ecossistema e destas práticas. O segundo, focar em cuidar e proteger a terra e, portanto, estabelecer uma comunidade prática que expanda o entendimento sobre regeneração e mecanismos jurídicos que protejam a terra para esses fins. Finalmente, descobrir o verdadeiro valor da terra, criando fluxos de capital e valorização que reforcem os modelos financeiros propostos. Os modelos regenerativos terão por base a pool de prosperidade que já abordámos num episódio anterior. Vão estar constituídos em torno de 4 grandes princípios que, no desenvolvimento final, constituirão aquilo que nós designamos como o Regenerative Land Trust Fund. O primeiro é um crowdfunding regenerativo, será o ponto de partida e convite para estes projetos. Este crowdfunding regenerativo tem uma série de características que nós acreditamos que são potenciadoras de um financiamento para a regeneração. Desde logo, se constitui como um fundo financeiro que convida múltiplos capitais a suportarem esta pool de projetos, dando origem ao ponto 2 deste grupo de princípios. Esta pool de múltiplos capitais suporta não só os projetos, mas os projetos no seu contexto local e, portanto, as comunidades alargadas onde os projetos estão inseridos. Finalmente, vamos ter 2 outros elementos, um que se constitui enquanto título regenerativo e tem por base o compromisso com a regeneração que cada um dos proprietários estará disponível para assinar e, portanto, será estabelecido ao longo desta jornada. E, finalmente, depois destes mecanismos estarem todos estabelecidos, nós acreditamos que temos as bases para uma economia regenerativa, circular, com base nestes múltiplos ecossistemas e nas suas interligações. Em relação a cuidar e proteger a terra, se olharmos de uma perspectiva histórica, percebemos que a nossa relação com a terra já foi de uma enorme interdependência e maior harmonia e que o mundo ocidental tem vindo a mudar, sobretudo com a ideia de posse da terra e a sua objetificação. E, portanto, a terra, neste momento, é um instrumento de extração de valor e, portanto, contrário aos princípios da regeneração. É esta inversão histórica que nós queremos contextualizar e tornar contemporânea, mas que na verdade bebe de muitos dos princípios de interdependência e de reconhecimento do homem como parte integrante da natureza. O fundo constitui-se como um elemento protetor da terra para os fins da regeneração e depende dos guardiões e da sua capacidade regenerativa para cuidarem desse património que é um património comum. Isso leva-nos a definir os princípios desse cuidado e do que é regeneração, e nós queremos atuar não enquanto uma entidade que prescreve um conjunto de técnicas, mas antes tem um conjunto de princípios, eles próprios inspirados na natureza, e que vão para lá daquilo que é o entendimento meramente ecológico do que é a regeneração e, portanto, incluem uma dimensão económica, social, cultural, abrangente e holística do nosso entendimento do que é cuidar da natureza e do que é cuidar de uma comunidade humana enquanto parte integrante dessa mesma natureza. Descobrir o verdadeiro valor da natureza implica expandir a nossa noção de valor, desde logo o que é retorno, algo imprescindível à definição deste fundo, o que é um modelo regenerativo de avaliação da terra, como é que entendemos o valor de um património natural e como é que estabelecemos o valor intrínseco desta rede que queremos criar e o que é a sua capacidade evolutiva. Estes valores aportam valor quer para a rede, quer para o fundo enquanto instrumento e, portanto, são imprescindíveis
para conseguirmos ter um fluxo financeiro atrativo e, portanto, repensar valor é algo intimamente ligado à construção deste fundo e, portanto, um dos seus pilares. Este modelo já foi abordado num dos episódios anteriores e, portanto, pode ser aprofundado e será aprofundado na jornada que vamos estabelecer. Queremos eleger 10 a 15 projetos para 9 meses de uma jornada de cocriação que nos vai permitir estabelecer estes princípios, acordar quais é que são os mecanismos que melhor servem às necessidades destes interlocutores e definir o que na verdade vai ser o Regenerative Land Trust Fund nos seus detalhes. Este convite tem este vídeo como os seus elementos ponto de partida e um conjunto de sessões que estamos a preparar para esclarecermos o que na verdade é este programa. Ele procede com a assinatura de um compromisso que na verdade o que garante é a nossa autorização para colocar a informação do projeto na operação de crowdfunding, que será feito ao longo destas jornadas e obviamente compromete os proprietários a estarem presentes nas múltiplas sessões que vamos facilitar. No fundo, a sua presença é recíproca ao esforço que nós estamos a ter em construção desta jornada. Esta jornada ela vai contar com 12 sessões de inspiração e que, portanto, achamos que tem um valor em si mesma e, na verdade, depois ao longo da jornada percorremos os vários elementos que já falámos aqui nesta sessão que vão constituir aquilo que são os vários mecanismos do fundo, aquilo que é o seu compromisso num gradiente de soluções que estarão disponíveis para os proprietários, assim eles entendam que lhes são úteis em cada momento. Se olharmos agora para as várias soluções e o seu nível de compromisso, podemos ver que a solução de crowdfunding é uma solução de compromisso reduzido, mas também de valor potencial de financiamento mais baixo. E à medida que o fundo se for constituindo com soluções cada vez mais complexas, que tenham outros níveis de compromisso, no limite que protejam a terra para múltiplas gerações, percebemos que potencialmente o valor de financiamento é maior. E, portanto, estas são soluções que nós queremos ter como um gradiente que pode fazer sentido para cada um dos proprietários e serão eles a escolher em cada momento o que é que lhes faz sentido e qual é a solução que melhor se adequa para a sua realidade e para o nível de compromisso que estão dispostos a assumir. Pretendemos assim que o Regenerative Land Trust Fund explore várias formas de financiamento potenciais, todas com o mesmo fim e, portanto, é esta jornada que, no fundo, convidamos os proprietários a co-criarem connosco.